Esse encontro, meu Deus Santo, em procura de um emprego, que o Senhor possa abrir as portas para ele, meu Deus Santo, nesse momento, que ele venha alcançar do Senhor essa graça e essa vitória. Meu Deus, confirma a bênção que o Senhor nos fala nesta noite, habitar a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Que Deus ricamente possa abençoar os irmãos. Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Nessa noite eu quero falar sobre o comunismo ameaçando a religião. A ameaça do comunismo, vamos dizer assim, melhor dizendo. A ameaça real do comunismo. Apocalipse 11, verso 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares os galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Vamos repetir novamente? E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós agradecemos o Senhor por nos ter dado essa porção nessa noite, de termos, ó Pai querido, essa oportunidade. Oportunidade esta muito grande que nós temos nessa noite, de ouvir a Tua palavra, de ter um tempo de companheirismo em torno da Tua palavra. E assim, Pai, nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Não existe nada tão satisfatório. Não existe nada tão satisfatório no sentido de descansar, de estar descansado. Quando eu digo descansado, estou falando em termos espirituais, não em termos físicos. De estar descansado na nossa fé, na promessa de Deus que Ele enviou para esta hora. Creio que cada cristão revelado, que tem revelação, que tem consciência do que tem recebido, do que tem crido, creio que cada cristão deveria, pelo menos, tirar uma parte do seu dia, que são 24 horas, não sei quantos minutos são, nem quantos segundos tem 24 horas, mas tirar parte desse tempo, levantar a mão para o céu e agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade. E o fato dele ser bom não quer dizer que a sua bondade, a nossa, é que fez nós receber isso. Não foi nenhum dom. Não foi nenhum dom meu, nenhum dom seu. Não foi nenhuma boa relação social, pública. Não foi a sua generosidade, não foi sua afeição, não foi seus dotes, não foi a sua, vamos dizer, sinceridade,
que produziu isso em nossos corações. Foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. E essa vontade foi destinada para aqueles que foram chamados, convocados para ver, entender e aceitar o que Deus está fazendo dentro dos planos de salvação. E eu sempre digo que um crente revelado, que tem revelação sobre o plano salvífico que Deus propôs para ele mesmo, onde ele quis para si mesmo ter uma igreja, um povo zeloso, um povo que creria, que aceitaria, que daria para Deus sua mão de companheirismo para receber aquele que Deus envia. E, no entanto, depois que isso acontece, a igreja parece estar sob os domínios dos cuidados de Deus, para que nenhum mal lhe toque. Os irmãos entenderam? Amém. Para que nada lhe estorve, para que nada lhe atrapalhe, para que onde tu pisares, você seria abençoado, onde tu colocares sua mão, você seria abençoado. Tudo o que você fizesse. E existe uma promessa na Bíblia que nós poderíamos nos dar bem na terra. Existe uma promessa na Bíblia que nós poderíamos nos dar bem na terra. Ser bem-aventurados. Se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Amém, irmãos? E isso não fala nem da promessa do milênio, nem depois de novos céus e nova terra. Está falando do tempo presente. Está falando do tempo presente. Quem está me entendendo, irmãos? Jesus mesmo disse isso. Então, existe dentro do coração do crente revelado uma segurança. E essa segurança está voltada para aquilo que Deus lhe revelou. Onde nada, nem pai, nem mãe, nem filho, nem emprego, nem parentes, nem esposa, pode te tirar do seu coração. Amém. E aí está o grande segredo. Né? Quando você toma Deus em sua palavra, e não importe o que aconteça, à sua esquerda, à sua direita, você ficará firme na palavra. Amém. Amém? Amém. O mundo não está em segurança. A religião também não. O mundo está em constantes ameaças. Ameaças de guerra, ameaças de ataques nucleares, ameaças de grandes doenças que assolam a população. O mundo constantemente está em apreensão, pressão, tensão, 24 horas. A Bíblia diz que o ímpio, até dormindo, tem problemas.
ele não descansa. E, no entanto, há uma ameaça real hoje no mundo, principalmente para aqueles que usufruem da liberdade de religião. E ter liberdade de religião, uma nação, uma cidade, um povo, ter a liberdade de expressar sua fé em seu Deus, da maneira que foi ensinado, da maneira que foi dado, é uma coisa muito importante. Só pelo fato daquele país dar essa liberdade, já é abençoado por Deus. Quer dizer, irmãos? Por isso que os Estados Unidos chegou onde chegou. Por isso que os Estados Unidos é uma grande potência no mundo. Por isso que é uma economia maior do mundo. Por isso que todas as pessoas querem ir para a América, para a terra do tio Sam, como diz, para viver e ter o sonho americano. Por quê? Porque foi para lá que a mulher fugiu, para o deserto. Foi a nação. Ela está exatamente em Apocalipse 13. Ela é exatamente aquele cordeirinho de 2 chifres, mas o problema é que fala como dragão. Os 2 chifres é poder civil e eclesiástico. Bom, eu não vou entrar nesse assunto agora, porque é muito gigantesco. Mas existe uma ameaça no mundo para aqueles que têm liberdade de expressar sua fé. E graças a Deus, no nosso país, no Brasil, nós temos essa liberdade para falar do que nós cremos, para falar da nossa fé, por enquanto. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Por enquanto. Porque o comunismo, diz o irmão Branham, isso desde quando ele teve as 7 visões, numa manhã de domingo, em junho, ele viu na sua visão, sua primeira visão, 3 ismos se levantando no mundo. O fascismo, por Mussolini, o nazismo, por Hitler. Mas ele viu que o terceiro ismo, que é o comunismo, engoliria os 2 primeiros. E o comunismo vem da Rússia. E quando a voz falava para o irmão Branham naquela visão, disse assim no final da visão: cuidado, olhe para o rei do norte. Mantenha os olhos no rei do norte. Isso fala da Rússia. Quem entendeu, irmãos? País comunista. O profeta irmão Branham diz uma mensagem que a Rússia tornou-se comunista depois que a Igreja Católica entrou lá e tirou todo o seu dinheiro. Foi quando ela se tornou comunista. E um lado do comunismo é ser irreligioso. Um lado do comunismo é ser irreligioso. Isto é, detestar religião. E o profeta irmão Branham disse na mensagem a Laodiceia, parágrafo 10. A terceira visão foi no domínio do mundo político, porque ela mostrou-me que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo, comunismo. Porém que os primeiros 2 seriam absorvidos no terceiro. A voz exortava, dizendo: observe a Rússia, observe a Rússia. Mantenha seus olhos no rei do norte. Então observe que o comunismo será e é a grande ameaça para a religião. Por isso que o Concílio Mundial de Igrejas, levantado na América, é exatamente para isso.
para poder tentar combater o comunismo. Quem está entendendo? Com uma ajudazinha, uma forçazinha de Roma, nas quais as igrejas assim chamadas evangélicas, protestantes, pentecostal, se sentirão ameaçadas a fecharem suas portas, principalmente se aquele país, seja ele grande ou pequeno, aderir à forma de governo comunista. A democracia, diz o profeta, não vale nada, não resolve nada. No entanto, se vocês observarem, alguns países comunistas já proibiram até mesmo a impressão da Bíblia. Agora, recentemente, na América Latina, Evo Morales, presidente da então Bolívia, nossa vizinha, criou leis decretando o fim da pregação do Evangelho. O fim da entrada de Bíblias no país. O fim de cultos nas praças e até nos domésticos. Com penas severas de 5 a 7 anos para quem fizer tal ação. Nesse texto e contexto, infelizmente tivemos, creio eu, se eu não me engano, apesar de fontes ainda não seguras, tivemos 22 presos brasileiros que foram presos na Bolívia portando Bíblia. É o comunismo. Quem entender, irmãos? É o comunismo. Na Rússia, crentes da mensagem já não podem mais ter Bíblia na mão. Na Rússia, saiu uma nota da Gravações Voz de Deus dos Estados Unidos, onde irmãos na Rússia estão sofrendo muito por não expressar sua fé, por não poder fazer culto nas ruas, nem na praça e nem em casa. Os irmãos entendem? É o comunismo. Comunismo é uma forma de política. O comunismo, diz o Brana, o cristão da mensagem, o eleito, não precisa se preocupar com ele. É o profeta que disse que nós, a noiva, não precisa se preocupar com o comunismo, porque o comunismo está na mão de Deus, trabalhando a favor de Deus. Amém, irmãos? É o profeta que disse. Assim como Israel estava no Egito pressionado por um governo antirreligioso, por um governo que odiava Israel e seu Deus. O profeta disse que tudo aquilo estava na mão de Deus. É Deus da glória. Toda vez que Israel pensava em sair, a Bíblia diz, e Deus vinha no coração de Faraó e disse, não permita. Aí, flagelava mais um pouco, aflição, tensão. E depois Moisés vinha com a mensagem de Deus. Moisés vinha com a mensagem e Deus vinha no coração de Faraó e mudava. Moisés vinha com a vara, deixa aí meu povo, para que me sirva no deserto. Aí fala, tudo bem, então vai. No dia que era para deixar, Deus vinha no coração do Faraó, não deixe. E Deus endurecia o coração do Faraó para não fazer subir. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o povo ainda não estava clamando tanto bastante para poder sair. Quem é, irmão?
Por isso que o profeta disse, deve haver antes do arrebatamento uma pequena pressão que a noiva ter que passar para poder começar a clamar. E isso já está acontecendo com nossos irmãos na Rússia e está acontecendo com as igrejas da mensagem na Bolívia. Quem entendeu, irmãos? Que na Bolívia tem muita gente da mensagem. Muitas igrejas. Então observe bem que o comunismo está na mão de Deus. O que o comunismo vai fazer? O comunismo apenas apertará as religiões e no final o comunismo vai soltar uma bomba direto no Vaticano. A Bíblia quem diz e o profeta diz. Amém, irmãos? Mesmo que os comunistas levem a fama de antirreligiosos, o mundo em si mesmo tem perdido suas crenças. Aí por que o comunismo vai engolir tudo? Porque o comunismo está engolindo tudo. Porque o comunismo tem o trabalho de exprimir, oprimir o povo. Sabe por quê? O profeta diz em várias mensagens. Isso porque o povo se relaxou e esqueceu de Deus. Meu Deus. Mesmo que os comunistas levem a fama de antirreligiosos, o mundo em si mesmo tem perdido suas crenças e tem se tornado irreligiosos, afastados e distantes de qualquer coisa que se mova para diante das coisas de Deus. O ceticismo e o avultado movimento científico têm consumido qualquer ato de fé ou até mesmo as próprias crenças no sentido ortodoxo da religião. Pois tudo, ou seja, quase tudo tem se tornado um fingimento ou aparência de piedade, ao ponto da apostasia estar assolando as igrejas entre si mesmas. Os filisteus comunistas têm aguardado o seu momento, esperando que o poder entre a igreja se vá. O profeta disse na mensagem, humilha-te, os filisteus vêm sobre ti, tabernáculo grande. Os filisteus virão sobre ti. E uma forma em que os filisteus estão se vindo é cavalgando no movimento comunista. Os filisteus comunistas têm aguardado o seu momento, assim como Tito rodeou, sitiou Jerusalém, e esperando o momento em que eles ficassem fracos. Queridos irmãos? Fracos. Os filisteus comunistas têm aguardado o seu momento, esperando que o poder entre a igreja se vá, para poder finalmente entrar em cena, como vemos em alguns ensaios. O que é um ensaio? O que significa um ensaio? Suponhamos que você vai ter uma apresentação, e antes da apresentação, faz um ensaio primeiro. Entendeu, irmãos? Isso nós estamos vendo ensaios. O movimento que está tendo. O que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na Bolívia e em outros países, proibindo ou colocando impressão nas pessoas nesse sentido, é apenas um ensaio para a grande coisa que está por vir. Quem é melhor, irmãos? Os filisteus comunistas têm aguardado seu momento, esperando que o poder entre a igreja se vá, para poder finalmente entrar em cena, como vemos em alguns ensaios ultimamente na Rússia, Bolívia e outros países comunistas impacientes com a religião. O catolicismo sabe que o comunismo é uma ameaça aos seus planos, mas Deus levantou os comunistas para colocar fogo nela e assim vingar o sangue de muitos santos. Quem entendeu, irmãos? Como os Estados Unidos levantou-se como um cordeirinho, possuindo 2 chifres, poder civil e eclesiástico, tendo em vista a liberdade religiosa, assim como o berço da política mundial, se encontram lá por causa das Nações Unidas. Um movimento ecumênico se levantará na América, tornando assim um grande poder na qual tentará enfrentar os comunistas para continuar a ter a sua liberdade de expressar sua fé. No entanto, não saberão eles que esse movimento será exatamente um poder patrocinado por Roma, Vaticano, no qual obtém desse movimento o poder e, com isso,
Roma tentará enfrentar o comunismo, onde o mesmo não aceitará, resultando numa bomba nuclear no meio do Vaticano, vindo a ser destruída em uma hora. Meu Deus! Como diz a Bíblia. Tudo isso que eu estou falando para vocês é tudo da mensagem. Amém, irmãos? Tanto será a exigência que essa União Federal das Igrejas, como queira, ou Concílio Mundial de Igrejas, essa união forçará e fará com que as igrejas sejam fechadas, a não ser aqueles que fazem parte dessa união, tendo o mesmo entendimento na mente, testa, doutrina, e aceitados pela mão de companheirismo, a marca na mão, concordando com sua política por causa da crise. Meu Deus amado. Eles pensarão que estarão lutando pela causa do Evangelho, se unindo a Roma contra o comunismo, e, no entanto, não sabem que estão sendo enganados como sempre foram. Mesmo na segunda ressurreição, continuarão a ser enganados. Que coisa! Nesse período haverá muitos desafetos entre eles mesmos por causa de princípios, mas chegarão num acordo, pois não poderão vender e nem comprar. Isto é, não poderão vender sua fé para o povo e nem comprar do povo sua atenção. Tem gente que pensa que comprar sanduíche, bala, bombom, bolacha, biscoito, fazer compra. Não poderão comprar nem vender. Pensa que é isso. A denominação está tudo enganada e nem sabe. Pois com isso não poderão, se não concordar na mente, doutrina e o sinal na mão, companheirismo, aceitando pela mão de companheirismo, concordando com a sua política por causa da crise. Eles pensarão que estarão lutando pela causa do Evangelho, se unindo a Roma contra o comunismo, e, no entanto, não sabem que estão sendo enganados, como sempre foram, mesmo na segunda ressurreição, continuarão a ser enganados. Nesse período haverá muitos desafetos entre eles mesmos, por causa de princípios, mas chegarão num acordo, pois não poderão vender sua fé para um povo e nem comprar para o povo sua atenção. Primeiro selos 389b. Primeiro selo, mensagem do Romano, as eras dos selos. Quem tem os selos? 389. Enquanto estas grandes coisas estão acontecendo ali fora, este grande sistema envolve estas organizações numa união para que possam se ajuntarem e se colocarem contra o comunismo, e não sabendo que Deus levantou o comunismo para conquistá-los. Deus da glória. Parágrafo 389. Você crê? Amém. As 10 virgens, 247. E agora, façamos uma imagem à besta. Você sabe que isso está em Apocalipse 13. E aqui neste país, América, eles fizeram uma imagem, uma confederação de denominações unidas, os nicolaítas se reunindo e se denominando, e finalmente unirão esta irmandade. Não entram como católicos, é claro, mas eles se unirão como uma irmandade para tentar aniquilar o comunismo. Parágrafo 247, as 10 virgens. Já tem a Rússia. Hoje, um país se levanta como a Bolívia. Amanhã, outro país, e outro, e mais outro. E assim a noiva vai se sentindo um aperto. Quem entendeu, irmãos? Ou o gozo da aflição. Porém, não será afligida. É diferente. Quem entendeu, irmãos? Sentir a aflição e ser afligida são duas coisas diferentes. O profeta disse que ela poderá sentir a aflição, porém não ser afligida, ou seja, tocada. Pois em alguns países, tabernáculos, pessoas, o tabernáculo significa pessoa, já estão fechados, ou seja, não podendo fazer o que deveria fazer. Fechados não é simplesmente um prédio, não. As pessoas mesmo, que é o tabernáculo, amém, irmão? Já estão fechados, não podendo cultuar ou ministrar. Mas Deus a levará nesse tempo. Amém, irmão? O profeta disse que ela não será tocada. O profeta disse que ela não será tocada. Não será tocada. E se Deus disse que não vai ser tocada, a palavra de Deus tem que cumprir. Amém.
Não importa quão simples pareça a situação, tem que cumprir exatamente o que Deus disse. Havia uma escritura lá atrás no Antigo Testamento que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Havia uma profecia que nenhum osso dele seria quebrado. E, no entanto, aqueles 2 ladrões já estavam lá pendurados desde manhã e não morriam de jeito nenhum. Jesus foi depois, à tarde. Eles estavam lá já pendurados e não morriam. Eles então pegaram quebraram os ossos deles. As pernas. Quebraram o osso do outro. Depois que Jesus Cristo havia morrido, também eles queriam quebrar. Vamos quebrar também, vamos quebrar. Ah, não, vamos quebrar, não. Não precisa não, já está morto. Para que se cumprisse o que disse pela Bíblia, que nenhum osso se quebraria. Amém, irmão? Mesmo que pareça simples a situação, a palavra de Deus tem que cumprir. Amém, irmão? Tem que ser cumprida. E o profeta disse que a primeira noiva foi tocada, mas a segunda que foi levantada não será tocada. O profeta disse que a primeira Eva foi enganada, mas a segunda que levantaria pelo segundo Adão não seria tocada. Amém, irmão? Aleluia. Você crê nisso, irmão? Veja a segurança que eu disse no princípio da pregação. Se você não tem essa bendita segurança, irmão, eu vou dizer, você está dando um passeio na mensagem. É verdade, meu Deus. Mas Deus a levará nesse tempo. Temos tipo na Bíblia. Temos tipo. Quer ver? Abraão se sentiu em pressão. Abraão se sentiu afligido. O que acontece? Ele vai direto para Moabe. E lá o rei se engraça com Sara. E Sara estava com Abraão no seu chamamento. Porque quando Deus chamou Abraão, chamou Sara junto, diz o irmão Branco. É um tipo do ministério. Que quando Deus chama um pastor para o ministério, um homem para o ministério, sua esposa vem junto também. Quem está entendendo? E, no entanto, Sara, esposa de Abraão, um tipo da noiva, e Sara ali encheu os olhos daquele rei Abimeleque. E ele preparou tudo, preparou festa, preparou isso, preparou aquilo, tudo. E Deus não permitiu que nem um fio de cabelo dela fosse tocada por Abimeleque. Amém, irmãos? E nesse período todo, por dentro, Abraão afligido, aflito. E o profeta disse que a condição de Abraão lá era a condição de um crente apóstata. Caído da graça, caído da fé. Pois saiu da terra da promessa e foi procurar pão em outro lugar que não tinha nada. Só por causa de uma crisezinha, só por causa de uma provazinha desceu para Moab. Quem está entendendo, irmãos? O Egito. Aí o profeta disse, todo cristão que sai da palavra está saindo fora da presença de Deus. Os irmãos, entendendo? Tem cristãos assim, que não pode passar uma provinha, está buscando um meio de sair dela por outras coisas. E não vai lutar com ela e enfrentar ela até o final. Porque Deus prometeu abençoar Abraão aqui. Eu te abençoo aqui, Abraão, nessa terra. Em terra alguma eu te abençoo. Eu te abençoo aqui. Ele olha para nós e fala para você e fala para mim. Eu te abençoo aqui, na palavra, na palavra. Amém, irmão? Amém. Se você sair dela, você se apóstata. E aí você vai ter que arcar com as consequências. Então observe que Deus não permitiu que um fio de cabelo de Sara fosse tocado por um ímpio. Mesmo sendo justo no seu coração. Mas Deus não permitiu. Querido, irmãos? Ele nem fazia parte da promessa. Vê? Por isso que já tem algumas igrejas dizendo que o comunismo é o anticristo. Não. Quem ensina isso é a religião, a denominação.
O anticristo não é o comunismo, porque o anticristo é religioso. Você está entendendo? O comunismo é antirreligioso. Como que pode dizer que o comunismo, os comunistas é o anticristo? Errado. Enganou vocês, denominação. O comunismo não é religioso. O anticristo é. E se fosse possível, enganaria até o eleito, se fosse possível. É verdade. Amém, irmão? O anticristo é religioso. É religioso. É uma organização religiosa que dará poder a um homem, na qual será e terá o poder da besta na terra. Quando o iníquo, um homem com toda o poder do diabo sobre suas mãos. Assim que o Espírito Santo levantar dessa terra com a noiva, então será revelado o iníquo. Quem está entendendo, irmãos? O iníquo é o diabo numa pessoa encarnada, tendo uma aparência de piedade, dizendo-se ser irmão, eu sou seu irmão, eu quero te ajudar. Nós estamos pregando a união, boa vontade. E as igrejas, então, se sentindo ameaçadas pelo comunismo, para fechar as portas, tudo bem, vamos unir então. Nós queremos manter nosso negócio. E não sabem que estão indo direto para a armadilha, diz o profeta. Mas a noiva já saiu dela. Amém, irmãos? A noiva já saiu dela. Por quê? Porque recebemos um profeta. Amém, irmão? Fomos avisados. Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Fomos avisados porque Deus revelou a um profeta. O anticristo não é o comunismo, porque é religioso. O anticristo é religioso, aparência de piedade. Roma conquistou o mundo e a perdeu, e agora ela quer conquistar de volta. Sim, quer conquistar de volta. O que Roma fará oferecendo ajuda contra o comunismo? Não é nada. Isso é apenas um golpe eclesiástico. Sim, a federação de igrejas ou o ecumenismo é apenas um laço, uma armadilha para torná-la poderosa outra vez. Santo Deus. A maior batalha jamais pelejada, parágrafo 286. Que se passa com essa gente hoje? Aonde tem chegado a fé? Já não creem que a palavra de Deus é a verdade. Que se passa com os pregadores de hoje? Todos os pregadores estão se esforçando para combater o comunismo. O comunismo não é nada. O diabo está passando a verdadeira ameaça debaixo dos seus narizes e vocês não sabem. A verdadeira ameaça não é o comunismo, é o romanismo. É o denominacionalismo. Roma é a mãe das denominações. A Bíblia diz que é uma meretriz e suas filhas são as prostitutas contra Deus e sua palavra. A maior batalha mais pelejada, 286, pregada pelo profeta. A maneira de um verdadeiro profeta, 288. Vocês, pobres, miseráveis, apóstatas, assim chamados pregadores, o que há com vocês? Eles não conhecem a palavra sobre Deus nessas coisas. Eles não entendem. Não têm revelação. Eles não compreendem. Eles dizem que o comunismo vai tomar conta do mundo. Não vai. O romanismo é que vai tomar conta do mundo. E está fazendo isso sob o nome de cristianismo. A Bíblia não disse Jesus que isso estaria parecido, que enganaria o próprio eleito se fosse possível? A marca da besta 46, pregado pelo irmão Brano. Estamos começando a deixar o comunismo nos corroer. Olha, o irmão Brano estava vivo ainda, vendo o comunismo tomando conta. Quem é, irmãos?
Estamos começando a deixar o comunismo corroer, isto é, preocupar. E então teremos que nos ajuntar. Deus cumprirá a sua palavra, porque o pacto é incondicional. Não se você fizer isso, eu farei isso. Mas eu tenho feito isso. Isto é correto. Eu gosto disso. Amém? Isso apenas me faz sentir religioso. A palavra falada é a semente original, parte 2, 17. A razão pela qual o comunismo se levantou foi por causa da ilegitimidade da estrangeira Igreja Católica na Rússia. Eles tomaram todo o dinheiro e tiraram todo o tesouro, e aquilo era tudo o que havia nisso. Isso foi exatamente o que gerou o comunismo. Entendendo, irmãos? A palavra falada é a semente original, 201, parte 2. Roma governará o mundo por apenas 1 hora. Está vendo? Quem está entendendo, irmãos? Preste atenção no que vocês... Preste atenção. Olha aqui. Enquanto o Concílio Mundial de Igrejas estão sendo levantado na América, o Concílio Mundial, que é a imagem da besta, a imagem, não é a besta, a imagem. A imagem é semelhante à besta, Roma. É o mesmo poder eclesiástico. No período em que o ecumenismo está aqui, ajuntando todas as igrejas, na federação, na confederação de igrejas, no ecumenismo, ela está dando todo o poder para Roma. Porque nesse período, quando acontecer, ela terá não somente o poder eclesiástico, que é o religioso, mas terá o poder civil, que é o poder político. Quer entender, irmãos? E para poder gerar leis, precisa do poder civil. Agora ela tem somente um chifre, são 2 chifres. Só tem um chifre exercendo, que é o eclesiástico, poder eclesiástico. Mas quando o poder civil vir para ela, mediante decreto e lei, os irmãos entendem, irmãos? A Bíblia diz que ela exercerá todo o poder da primeira besta. E quando ela estiver exercendo todo o poder, lá no finalzinho entregará todo o poder para Roma. E Roma terá todo o poder por 1 hora só. Quem entendeu? Porque é nesse período que ela será destruída, porque ela pensa, tendo todo esse poder, pensa ganhar os comunistas para ela. Não vai dizer que elas não vão aceitar, e nesse exato momento, na Praça do Vaticano, na Santa Sé, lá no Vaticano, em Roma, uma bomba cai no meio de todo mundo. Ai daquela grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, porque sua destruição veio como fumaça e veio como 1 hora. Amém, irmão? E todas as tribos da terra, tribo quer dizer nações, se lamentarão vendo sua fumaça. Se lamentarão vendo sua fumaça. E nesse período a noiva está lá em cima. Amém, irmão? Está nas bodas do Cordeiro. Nesse período nem passa na mente, no coração do cristão transformado, do corpo glorificado, do que seja, que esteja acontecendo nessa terra. Porque mesmo agora, com a fé na palavra, você não está preocupado com o que está acontecendo no mundo. Imagine quando estiver naquele corpo glorificado. Amém, irmão? Amém? Oh, meu Deus! Nós estamos vivendo exatamente como os tempos antigos, como Israel era oprimido pelas nações vizinhas. E Deus enviava a sua palavra e a palavra sarava. Deus enviou sua palavra e nos sarava. Aleluia! Eu sei quem tem crido e é poderoso para me guardar até aquela hora. Você crê nisso, irmão? Aleluia! Roma governará o mundo por apenas 1 hora. Ela governará por um pequeno espaço, não o comunismo. O romanismo governará o mundo com a cooperação do protestantismo.
e em uma forma de igreja denominacional que Deus tem rejeitado. Isto está muito perto de, até onde eu sei, pela palavra de Deus. A festa das trombetas, parágrafo 177. A hora em que estamos vivendo, o eclesiástico, os espíritos se unindo agora e trazendo-os todos para esta grande matança, para este grande massacre, para destruir. Já está documentado aqui nesta nação agora. E estas igrejas têm que ser fechadas, a menos que você esteja com aquela organização ou faz parte dessa união. Haverá um boicote, e isto é correto, exatamente como a marca da besta. E agora você vê o que é a besta? É um poder um poder eclesiástico. Jesus disse que isso seria tão parecido com a coisa verdadeira que, se fosse possível, enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Mas os eleitos não podem ser enganados. Mas ele prometeu ter algo aqui, antes que isso aconteça, para nós nesse dia, que não seríamos enganados. Ele prometeu o quê? Para não ser enganado? Enviar a sua palavra. Amém, irmão? Sua palavra revelada, e Cristo para fazer isso manifesto perante nós. Glória a Deus por isso. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Então, observe bem que a ameaça do comunismo, a grande ameaça, não é para poder tocar na noiva, é para espremê-la num canto. Porque quando o Concílio Mundial de Igrejas for levantado através de leis e decretos por meio do poder civil e eclesiástico, haverá uma regulamentação, porque não existe lei sem regulamentação. Ninguém poderá comprar. Isso não está falando de... Gente, nós estamos falando de eclesiástico, amém, irmãos? Não está falando de supermercado. Não está falando de crise financeira, está falando de crise religiosa, crise eclesiástica. Não poderão comprar e nem vender, senão aqueles que têm um sinal na sua testa ou na sua mão. Na testa é entendimento, compreensão. É ter o entendimento. Na mão é um sinal de companheirismo, aceitação. Aceita a marca na mão. A marca na mão é dando a mão para o romanismo, aceitando. A marca na mente, na testa, é o entendimento. Não, eu batizo igual você. Nosso batismo é igual ao seu. Nós cremos em 3 deuses, como vocês também creem. Os irmãos entendem, irmão? Essa é a marca na testa. Por isso, Apocalipse 17. Levantou-se uma grande mulher, que se assentou sobre 7 cabeças. 7 cabeças significa 7 montes. Aonde está uma cidade que está em volta com 7 montes na terra? A não ser se ensinar nos Estados Unidos e Roma. Então, se a besta que é meio do mar é Roma, então não pode ser ensinado nos Estados Unidos. Entendendo, irmãos? Tem que ser lá. Os irmãos lembram? E na sua testa estava o nome, mistério. A grande Babilônia. A mãe das meretrizes. A mãe das pequenas igrejas. A mãe das religiões. De sorte que quando este poder operacional da besta estiver a pleno vapor, eu como pastor, ou eu como presidente de uma igreja, se eu quero manter os meus trabalhos pregando com a minha igreja, ou eu atendo ao que está na testa dela como doutrina, ou então aceito na minha mão. Porque eu só poderei vender as minhas ideias, as minhas interpretações, as minhas pregações, se eu tiver o sinal na mão. Se eu tiver aderido ao companheirismo. Porque na mente já está unido pela doutrina. Entendeu, irmão? Na mente já está unido pela doutrina. Me mostre se a doutrina da igreja católica é igual à da igreja protestante. Hã? Realmente.
A fé na Trindade é a mesma? Nas três pessoas distintas são a mesma? O batismo é invocado da mesma forma? Invocado. A única diferença é a aspersão por imersão. A política é a mesma, porque a política é uma pirâmide, começa por papa, vem descendo. Presidente, vice-presidente, é a mesma coisa, é a mesma política, é o mesmo intento. Os irmãos, irmãos? Então, o que acontece é, você acha que essas religiões que estão por aí, que hoje em dia, praticamente ministros fazem um cursinho para ser um pregador, ou talvez não, para ter uma portinha aberta como um meio de ganhar a vida. Você acha que essas grandes igrejas corporativas, que entram rios de dinheiro semanais, mensais, vão querer que suas portas fiquem fechadas por causa de um simples interesse político? Não, vamos assinando, vamos atuando, vamos abraçando, todos pela causa. Estamos no mesmo ritmo, estamos trabalhando para o mesmo Deus. É assim que eles vão falar. Mas a noiva está fora de tudo isso. Amém, irmão? A noiva está fora de tudo isso. Deus nos deu um profeta. Deus nos deu uma mensagem. Deus nos deu pastores que têm coragem de falar a verdade. Que não fica rodeando, causando rodeio, para poder dar uma mensagem parafusada, ou com um jeito de parábola, para que os membros possam entender, sem falar oficialmente, com medo disso, daquilo outro. Não. Nós temos que ter o espírito de Elias, amém, irmão? Nós temos que ter o espírito de Elias. Quem tem o espírito de Elias nessa hora é contra todo esse sistema. Quem tem o espírito de Elias estava a favor de Elias quando ele falou de Jezabel. E Deus falou para ele, não pense em você que só você combateu ela. Não, rapaz, eu tenho 7.000 que não dobrou o joelho. Amém, irmão? Eu tenho 7.000 que estavam no mesmo espírito seu. Falou para Elias. Senhor, Jezabel matou todos os teus profetas pregadores. Matou todos os seus emissários, os seus sacerdotes, e eu fiquei sozinho porque ela procura minha cabeça também. Não, Elias, fica tranquilo. Tem 7.000 que não dobrou para a sua doutrina. Amém, irmão? Tem 7.000, Elias. Aí ele ia te dar assim, glória a Deus. Aleluia. Tem gente crendo igual eu. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o que acontece? Aí vem uma parte bem melindrosa onde eu quero entrar agora. Por isso que eu falo. Eu sempre falo. Cristãos que não se alimentam, cristão que não tem alimento, que não alimenta, que não lê mensagem, que não se alimenta, que perde culto, que deixa culto de lado, que menospreza a mensagem. Irmão, olha, sinceramente, no tempo que nós estamos vivendo, se eu fosse um membro, eu sendo pastor, tudo que eu postava eu estaria lendo, mastigando, comendo, apreciando. Amém, irmãos? Porque é tempo de alimentar. Alimente o quanto o alimento está na despensa. Porque o profeta disse que haverá um tempo que a noiva sobreviverá somente daquilo que ela alimentou. Hoje você tem liberdade de chegar lá na estante, pegar uma mensagem e sentar na porta da sua casa e ler, sem ninguém incomodá-lo. Verdade. Mas isso não será assim. Isso não será dessa forma. Hoje nós temos liberdade, estamos aqui, pregando, falando da mensagem do profeta. Quando Roma começou a perseguir os apóstolos, depois que Jesus Cristo já tinha ressuscitado, no ano 70 por aí, ou antes disso, ou depois disso, a história diz
que eles iam para as cavernas. Eles iam a encontros secretos. Nada de manuscrito na mão, nada de pergaminho na mão. Apenas falando e diz assim, recorda disso, recorda disso, recorda disso. Amém, irmão? E o profeta disse que antes que a noiva suba, ela deve passar por um tipo de aperto. Ela deve passar por um tipo de aperto. Um aperto. E não basta apenas nós deduzirmos o que será esse aperto. Dá para você ter suficientemente fé e compreensão e entendimento para compreender que espécie e tipo de aperto isso poderá ser conhecido. Os irmãos entendendo? O profeta diz uma mensagem. Quem já leu, levanta a mão se leu. Tabernáculos serão fechados. Entendendo? Quando o profeta diz que ela não será tocada, quer dizer que ela não será levada a massacre, como flagelo. Aceita, nós matamos. Aceita, nós arrancamos seu bebê do colo. Aceita, nós queimamos viva. Ela não será flagelada desse tipo. Entendeu, irmãos? Nesse tipo. Nesse tipo. Mas haverá uma pequena pressão. E esta pequena pressão que a noiva passará é apenas um meio para que ela possa, ela mesma, produzir seu próprio combustível para subir aqui no arrebatamento. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Vejam bem, a cada instante que Deus endurecia o coração de Faraó, é para que Israel clamasse mais. Por 2 ou 3 vezes, Deus foi lá no coração de Faraó e disse, não deixa ir. Está muito calmo para o meu gosto. Está muito quieto para o meu gosto. Endurece mais eles. Põe mais serviço. Põe mais trabalho. Aumenta mais os tijolos. Você fez que tamanho o tijolo? Eu fiz 3 quilos. Faz um de 6. Aumenta mais o serviço. Dobra. Trabalha quantas horas? 6. Põe 12. E cada vez que Israel ia sair, Deus endurecia o coração de Faraó para que não deixasse sair. E aumentava o flagelo. E cada vez que aumentava, Israel aumentava mais o volume. Amém, irmãos? Israel ia aumentava o volume. Aumentava o volume. O volume do clamor, da petição. Aumentava o volume. Aí ficava lá lembrando, Senhor, não esqueça a promessa, Senhor. Não esqueça a promessa. Lembra da tua promessa. Amém, irmão? Os irmãos, entendendo? E quando isso acontecer para a noiva, alguns despertarão e dizem, Senhor, o Senhor não disse que havia um rapto, estamos esperando pelo rapto, Senhor. Não aguentamos mais, Senhor. Amém, irmão? Porém, a noiva é levantada, levada no rapto, no mistério. Porque no abrir e fechar de olhos, ela será raptada. Ninguém verá. O mundo não verá. Hoje some milhares de pessoas num dia, ninguém dá falta. Se isso acontece no mundo, imagina a noiva sendo tirada no arrebatamento. Um mistério. Nem todos dormiremos. Mas em um momento, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Amém? A noiva é chamada para as bodas. Aqueles que ficam para trás, que não foram cheios do Espírito Santo, que não selaram suas vidas com o Espírito Santo, mas fez parte da mensagem, caminhando apenas pelo estado de justificação, santificação, ele aceitou a mensagem, foi batizado em Jesus Cristo, parou com isso, parou com aquilo outro, ele viveu uma vida santificada, mas não se encheu da revelação, não se encheu do Espírito Santo, fica para trás para passar pela grande tribulação. E como elas se salvam? Negando o que o anticristo oferecerá. Elas darão suas vidas em amor ao testemunho. Darão suas vidas em amor à palavra que eles teve. Sabendo que ficaram para trás, e não foi com aqueles que foi raptado, elas terão que agora, sabendo que não tem transformação mais, elas terão que dar suas vidas na grande tribulação para saírem do outro lado purificadas.
para ainda encontrar no trono branco como ovelhas à sua direita. Os irmãos estão entendendo? Então, quando o arrebatamento da noiva subir, e os que ficaram para trás, que tinham somente nome de mensagem, que brincaram com a mensagem, perderam tempo com a mensagem, não se importou muito em santificar a vida, em levar a sério a mensagem, não se encheu do Espírito Santo, não se encheu de azeite do Espírito Santo, para ser uma virgem prudente, mas se tornou nércia na mensagem, terão que dar suas vidas, selar seu testemunho com sangue. Porque ou aceita a marca da besta, ou entra no movimento, ou morre. Como ela tem um pouquinho de fé, um pouquinho de azeite ainda, ela sabendo do batismo, sabendo do profeta, sabendo das ceias, sabendo de tudo isso. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, irmãos? Por isso que as eugenésias já entram salvo na tribulação. Terão que selar seus testemunhos. Por isso, irmão, um dia eu vi um irmão, eu falei isso uma vez aqui, não sei se eu duas, um dia um irmão falou uma coisa, para mim foi uma das coisas mais terríveis que eu já ouvi de um cristão da mensagem. Se eu não for subir no arrebatamento do rapto como virgem prudente, pelo menos aquela tribulação passando como nessa está bom. Ixi! Não sabe nem o que expressou. Não soube nem o que expressou. Quem ouviu na rádio ou no YouTube a mensagem que nós pregamos em Cidrolândia? O período da grande tribulação. Como será o período da grande tribulação? Então, é só ouvir aquela mensagem que voltará atrás de suas palavras. Amém? Os irmãos entenderam? Os irmãos compreenderam esse assunto? Então vamos no pé de pé. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus.